Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Vamos continuar hoje tratando acerca do assunto que estamos tratando nos últimos áudios, que é a emergência do racionalismo, a emergência do antropocentrismo, o surgimento dessa unidade de pensamento e estrutura do ser que nos move a verificar que a partir do homem surge então a verificação final da verdade. É assim que os pós-renascentistas pensaram e alocamos bem isso nos últimos áudios em torno do cogito cartesiano. Quer dizer, a descoberta do cogito cartesiano por René Descartes inaugura de uma forma muito forte a noção de que haveria, supostamente, ou seja, o cogito, a mente destituída propriamente da res extensa de uma noção material, mas somente uma atividade pulsante cogitante, que seria o eu penso, expresso na sua frase penso, logo existo, que levaria o homem, então, a ter um encaminhamento, a decidir em torno da realidade. E aí tratamos René Descartes, tratamos Spinoza e hoje vamos falar um pouco sobre Leibniz. E eu sempre trago alguma lembrança da minha época ou de graduação em filosofia, ou mesmo agora, mais recentemente, da pós-graduação, mestrado, e uma lembrança que eu tenho da época principalmente de graduação, a pós-graduação algo mais específico, não, nem citaria propriamente, mas mais propriamente da época de graduação, é que vi muito pouco, para não dizer quase nada, em torno deste pensador, Leibniz. O que vi foi mais relacionado propriamente ao contexto da monadologia, as mônadas leibnizianas. É um autor pouco visto na faculdade. Em geral, alguns professores que têm uma certa matiz de pensamento na Idade Moderna ou propriamente na, com certos elementos ontológicos presentes no racionalismo. Aí, claro, uma ontologia já entendida de outra forma, dentro do sistema mecanicista da modernidade, do início da modernidade. Mas, enfim, é muito pouco tratado. E comigo também aconteceu isso, quer dizer, eu vi muito pouco e ainda não parei propriamente para estudar Leibniz. Não é um autor muito tratado, mas é um autor muito interessante. Ele segue um tanto quanto aí essa linha cartesiana. E tomando aqui o livro principal que utilizamos para essa série, que é o Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown, o Colin Brown nos traz alguns apontamentos sobre o Leibniz, dizendo que ele era protestante, nascido no ano de 1646, falecido no ano de 1716, e que era um homem de uma profunda genialidade. Leibniz, ele é mais conhecido propriamente na área da matemática, por ter, junto com Isaac Newton, participado da descoberta do que se chamou de cálculo infinitesimal. Teve uma obra original sobre lógica simbólica, que ficou perdida durante muito tempo. Inventou uma máquina de calcular, também aqui muito próximo também Pascal, né? Que aliás é o próximo autor, se Deus assim o permitir, que veremos também. Pascal teve uma máquina de calcular, Leibniz também. Essa máquina de calcular lhe valeu uma cadeira na Royal Society. E no caso da Academia da Prússia, ele participou da criação dela. Mantinha uma correspondência com outros filósofos e era um diplomata também, um eminente diplomata. E sua obra mais conhecida é a Monadologia, que foi escrita em 1714 e publicada em 1720.
Isso é um pouco da biografia, uma biografia de pensamento, biografia intelectual do Leibniz. Eu vou partir aqui para um parágrafo que o Colin Brown fala acerca, de uma forma bem sucinta, em torno da monadologia, das mônadas leibnizianas, e vamos tentar fazer algum correlato com a fé cristã, que é o objetivo desta série, não é? Trazer correlações da filosofia dita tradicional com a forma como são apresentados os autores, a sequência, o modo como são apresentados dentro das academias, sobremodo academias de humanidade e principalmente filosofia. E aí qual a relação que isso tem com a fé cristã? E aí, obviamente, tem uma relação, não é? Se Leibniz era protestante, ele ia à igreja, e indo à igreja ele ouvia a mensagem baseada na sola escritura, princípio básico, um dos princípios básicos da reforma, somente a escritura. Então ele haveria de se confrontar sua filosofia com a verdade bíblica, a verdade expressa na teologia da cruz. E há exemplo também de Isaac Newton, não é? Isaac Newton ele tem um livro sobre fazendo uma correlação entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, por exemplo. Ah, mas isso não influencia na filosofia dele. É claro que influencia. Agora, se esses aspectos não são trazidos à tona, a lume, aí já é outra história. Mas é óbvio que influencia. Mas passemos então aqui ao que o Colin Brown diz. Eu vou ler aqui, está na página 51, para quem quiser acompanhar. Segundo Leibniz, diz o Colin Brown, citando aqui o Leibniz, o universo é feito por um número infinito de mônadas ou substâncias simples, sem partes e sem janelas pelas quais coisa pudesse entrar ou sair, pelos quais alguma coisa pudesse entrar ou sair. São indivisíveis e sempre ativas. Lembra muito aqui a figura dos átomos, né? Indivisíveis e ativos. Lembrando que essa figura dos átomos, ela já nos foi trazida não só propriamente pela moderna física, pela moderna química, com figuras como, por exemplo, Dalton, Rutherford, entre outros, mas já na Grécia Antiga essa figura já era evocada por Demócrito de Abdera, que falava inclusive na formação de vários universos, multiversos, a partir da colisão, a partir do movimento dos átomos, e pelo próprio Epicuro, já no helenismo, que retoma esse materialismo atômico de Demócrito de Abdera, introduzindo uma noção de leve desvio dos átomos, um movimento em que ocorreriam leves desvios, e esses leves desvios ocasionariam consequências, entre elas as diversas dimensões da moralidade. Só para fazer um paralelo aqui da coisa toda. Continua aqui o Colin Brown falando sobre o Leibniz. Cada mônada espelha a totalidade da existência. Esse é um ponto também muito interessante. Uma certa antecipação de uma noção que é também matemática, que é científica, que é a noção do fractal. Quer dizer, em termos aqui de fractalidade, é a parte que espelha o todo. Seria mais ou menos o seguinte: há uma noção que é uma noção ingênua de que eu só posso conhecer o todo ou a totalidade das coisas se eu conhecer todas as partes que formam. A parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 1000, a parte 10.000, assim ao infinito quase. Essa é uma noção ingênua, uma noção quantitativa, mas que tem um certo influência, importância, como também a noção qualitativa. A partir das qualidades essenciais, dos atributos essenciais, eu posso também vir a conhecer, mas deveria conhecer também no sentido qualitativo todas as qualidades, por assim dizer. Mas essa noção de fractalidade ela é interessante porque ela traz-nos
uma noção de que eu posso conhecer uma coisa a partir de sua parte. Então, eu posso, por exemplo, nesse momento em que eu produzo aqui esse áudio, eu estou olhando para um espelho. E aí me vem esse exemplo. Se esse espelho se quebra, dependendo do pedaço que eu analise, eu posso mentalmente reconstruir o espelho original. E até mesmo reconstruir no sentido mesmo técnico, da técnica propriamente de construir espelhos. Seria mais ou menos isso. O Leibniz, as mônadas, elas espelham a totalidade. E aí, onde é que isso entra aqui, que é o objetivo aqui da nossa série, fazer uma correlação com a fé cristã? É que propriamente uma parte pode espelhar a Deus. Isso tem correlatos na Bíblia? Tem. Se nós pegarmos a primeira epístola aos Romanos, Paulo nos diz que a obra criada nos fala de Deus. Né? Os gentios são inexcusáveis, justamente porque eles não podem alegar que não conhecem a Deus, porque a lei de Deus está inscrita em seus corações, e quando eles olham, por exemplo, para o oceano, eles não podem deixar de ver ali a mão criadora de Deus. Então, por exemplo, o oceano seria uma parte que espelharia a totalidade, e a totalidade é Deus. E assim por diante. É mais ou menos o que o Leibniz tenta nos trazer aqui. E continuando aqui o Colin Brown falando do Leibniz, as mônadas formam uma série ascendente, desde a inferior, que é quase nada, até a superior, que é Deus. Por meio do argumento ontológico, Leibniz deduziu a existência de Deus, ou do ser necessário, ou a substância original, simples, da qual todas as mônadas criadas e derivadas são produzidas. O argumento ontológico ele é sempre um salto. Você dá um salto. Ele pode ser, geralmente, um argumento em torno do pensamento, quer dizer, eu penso e desse pensar eu deduzo a existência. Isso foi feito em um certo nível por Anselmo, conhecido também como Santo Anselmo. Isso foi feito também por Descartes, em um novo roupagem, já presente aí no pós-renascentismo, início da Idade Moderna, a partir da elaboração que ele faz entre a diferenciação entre a matéria e a mente, o cogito, de uma outra forma. O Leibniz também usa isso para chegar a Deus. Ele parte de mônadas muito simples. Vamos pegar aqui, por exemplo, as mônadas que formam um grão de areia, vai subindo até chegar a Deus. Ele dá esse salto também ontológico. Então, o Colin Brown fala aqui novamente, né? Eu vou ler aqui. A obra conclui, a obra que ele está falando é a monadologia de Leibniz. Conclui com uma visão do universo em que tudo funciona como um mecanismo perfeito, onde os pecados levam seu castigo consigo, segundo a ordem da natureza, e em virtude da estrutura mecânica das coisas, e da mesma maneira as ações nobres atrairão suas recompensas, por meios que são mecânicos no que diz respeito ao corpo, embora isso não possa e nem deva acontecer de imediato. E aí é interessante justamente isso. O sistema é mecânico. Imagine-se, por exemplo, uma figura muito interessante para esse período aqui, é a figura do relojoeiro. Imagine-se um relógio, ele tem pequenos mecanismos, às vezes muito diminutos, mas eles têm que estar integrados e funcionando perfeitamente. Todo esse sistema mecânico ele foi utilizado para entender o universo, em seu sentido propriamente físico, em seu sentido propriamente, sobretudo, principalmente nessa época, matemático. Aqui existe uma matematização muito grande da realidade. É por isso que a física newtoniana, e que aliás é a física que ainda se estuda com mais rigor nas escolas, ela é matemática, porque é um princípio modernista. Você analisar a realidade e matematizá-la.
quantificá-la, torná-la ou percebê-la geometricamente. Isso não é novo, os gregos, em toda a sua genialidade, já o tinham feito, principalmente na figura de Pitágoras de Samos. Em outro sentido, lá no sentido mais especulativo. Mas, bem, aqui em Leibniz, então, o que se dá é que também funciona esse sistema mecânico. E ele consegue, dentro desse sistema mecânico, a obra é criada em Deus, também o pecado e as virtudes estão regidos em torno desse sistema mecânico. Basicamente, o sistema mecânico aqui, que tem um viés fortemente físico e matemático, mas também um viés em torno de uma ordem que ordenaria de uma forma mecânica, ou seja, de uma forma que funciona em termos de mecanismos que estão embrincados uns aos outros e que funcionam e que, em bem funcionando, todo o sistema vem a funcionar, também o pecado e as virtudes. Pecado nesse sentido seria algum, vamos imaginar aqui, vamos tentar fazer aqui uma figura para poder entender isso de uma forma bem didática. Imagine um relógio, o relógio tem uma parte que, esses grandes relógios que se colocam de parede, né, esses que aparecem em filmes antigos, tal, imagine que tem lá uma parte que não está funcionando bem, todo o restante do sistema não vai funcionar bem. Isso é o pecado. Ele insere essas noções morais em torno do, do mecanicismo próprio daquele período pós-renascentista, modernista, assim como as virtudes também. As virtudes seriam justamente o bom funcionamento da coisa toda. E aí receberiam em si a recompensa. Recompensa que o bem funcionar, por exemplo, uma vida virtuosa, uma vida livre de vícios, uma vida em que o sujeito está funcionando, a palavra é funcionar porque é mecânico, o sistema mecanicista, em que ele está obedecendo a Deus. E é claro que os correlatos aqui com a Bíblia são muito próximos, quer dizer, o próprio Agostinho já falava numa ordem, o Agostinho tem um livro chamado A Ordem, que faz parte dos seus chamados diálogos filosóficos, não é? Ali daquele período propriamente que se inicia ali com os diálogos de Cassicíaco. E é justamente isso, quer dizer, para Agostinho, por exemplo, para a gente procurar entender melhor, o pecado ele retira ser, ou ele diminui o ser. Né? Deus, em sua infinita misericórdia, ele doa parte do seu ser aos homens. E aí, correlato bíblico, aqui nós somos a imagem e semelhança de Deus. A medida do pecado, a medida da diminuição dessa imagem e semelhança com Deus, vai diminuindo. E o Leibniz insere isso. Agora, qual o problema? É que ele insere isso dentro de um contexto mecanicista. E esse conceito mecanicista, que é o conceito racionalista propriamente da pós-renascença e da Idade Moderna, ele faz com que tudo seja entendido de uma forma mecânica, fria, de uma forma em que é como se houvessem, a partir da física, da matemática, um sistema que funciona mas de uma forma muito impessoal. O problema dos racionalistas, e que temos visto aqui nesses áudios todos, é a impessoalidade com que tratam Deus. Eles estão muito mais interessados, muitas vezes, em resolver uma equação matemática do que estudar a Bíblia, glorificar o Filho de Deus, falar sobre Deus e o Espírito Santo. Quer dizer, o interesse deles está muito mais, muitas vezes, e é por isso que muitos deles são nominalistas, e muitos autores apontam que Descartes, por exemplo, era católico, mas um católico nominalista. Quer dizer, o interesse não estava. Quer dizer, tomemos aqui a clássica expressão bíblica em que Deus diz que Moisés, por exemplo, cumpria toda a sua obra com diligência, seu servo. Por isso Deus falava a gente pode observar isso no livro de Números, citado lá, em que Moisés falava com Moisés face a face, e não por enigmas. Assim como Davi também, um homem segundo o coração de Deus,
Quer dizer, não me parece que aqui, dentre os filósofos racionalistas, mesmo quando eles eram cristãos, e muitos deles eram, me parece haver um distanciamento para a Bíblia, um distanciamento para o cristocentrismo, um distanciamento para a teologia da cruz, enfim, um distanciamento do princípio fundamental da reforma sola escritura, sola fide também. Não, o que interessa muitas vezes é descobrir essa estrutura matemática, estrutura mecânica do universo. O Colin Brown ele conclui aqui dizendo assim, eu vou ler aqui a passagem que ele fala, ainda na página 51, já no final, no último parágrafo da página 51. Na esfera da filosofia, isso significa que os racionalistas estavam no caminho errado em seus esforços para fornecer uma compreensão metafísica da ordem natural. Contudo, teologicamente, também estava no caminho errado. O Deus dos racionalistas, e aqui é o Colin Brown falando, era uma mera abstração hipotética, um Deus ex machina, invocado para fazer com que o sistema funcionasse, mas não aquele que podia ser encontrado de maneira pessoal na história e na experiência presente. E é isso. Não adianta criar teologia, não adianta criar sistemas, no caso aqui, sistemas racionalistas, se Deus se torna distante, se Deus se torna impessoal, porque Deus é encontrado na história de uma forma pessoal pela graça de Cristo Jesus nos homens. Por exemplo, eu ouvi um relato de um testemunho agora, que o meu pastor comentou no último culto, em que um irmão recém-convertido, pelo que eu entendi, ainda, como todos nós, aliás, todo cristão em processo de santificação, mas ele deu a entender que talvez ele tivesse algum vício, alguma coisa. Obviamente ele não citou para preservar esse irmão, que nem no momento estava lá, mas ele disse que ele ainda estava lutando aí com alguma coisa. Deu a entender que seria talvez um vício, um mal moral, que ele ainda resvala, ainda não conseguiu ainda, mas falou que era uma pessoa que amava muito a Jesus, que glorificava muito a Cristo na igreja. Enfim, um cristão entregando-se, rendendo-se a Deus para ser santificado pelo Espírito Santo. Mas recém-convertido e ainda passando por problemas, tudo, mas ele chegou para o pastor e perguntou assim, quase que talvez meio que chorando, se o pastor achava que Deus o usava na obra. E aí o pastor, meio sem jeito, disse que sim. E ele contou um relato, quer dizer, ele contou que foi numa casa e as pessoas estavam orando porque tinha, pelo que eu entendi, uma criança que estava tendo uma convulsão e já tinham, parece que, levado ao médico e não tinha resolvido. E quando souberam que ele era evangélico, pediram para ele fazer uma oração. E ele foi meio sem jeito, recém-convertido, ainda passando por muitos problemas, mas foi. E disse que começou a orar e foi. E orou e foi orando, orando e se retirou. E depois ele recebeu um telefonema pedindo para ele voltar lá de novo, porque disse que assim que ele se retirou, a garota ficou boa, a criança ficou boa, se levantou e deram lá a comida para ela, tal, e ela melhorou do seu estado de convulsão. O que é isso? Essa é a forma de Deus, a partir de sua palavra, ele orou e orou a partir da palavra de Deus, orou clamando pela graça de Deus em Cristo Jesus, para que Cristo curasse a pessoa, e não foi propriamente ele que curou, mas Deus. E ele não era teólogo, é um recém-convertido, ainda passando por alguns problemas, mas é dessa forma que ele tem a certeza absoluta, não por teoremas, não por hipóteses, não por elucubrações, não por especulações filosóficas ou científicas, mas é dessa forma que ele tem a certeza de que Deus está presente na sua vida e que ele prova que Deus existe. Então ele vai dizer:
Eu não provo que Deus existe porque eu vou aqui filosofar ou porque eu vou criar uma hipótese científica verificável. E não, eu provo Deus porque aconteceu isso. Eu tive essa experiência e essa experiência me mostrou o poder de Deus. Ele vai dizer, olha, a palavra de Deus, a Bíblia me diz isso e aquilo outro. E eu utilizei a palavra de Deus, orei a partir dessa palavra e se cumpriu o que essa palavra diz, que é Cristo, que é vida, pois Jesus é vida. E é essa, é esse o testemunho cristão que mostra propriamente que Deus existe. E não propriamente aqui como nos filósofos ditos racionalistas. Não retirando o mérito de suas descobertas, muitas vezes físicas, muitas vezes matemáticas, mas sempre ressaltando isso, que volta e meia, tais pensadores, sejam eles de que área fossem, filosofia, matemática, física, cientistas, recaíam em um nominalismo. Utilizavam a figura de Deus como um a priori ali necessário, uma ideia reguladora, mais ou menos ali como Kant diz, mas quando se ia para o mundo dos fenômenos, se recaía propriamente na dimensão físico-matemática, entre outras áreas do conhecimento. Mas dizer que Deus estava presente, ou que Deus se revelava, ou que Deus se manifestava em seu Filho Jesus, a partir da palavra, a Bíblia, me parece que muitas vezes não ocorria isso. Então eles se tornavam o que nós podemos chamar de nominalistas. Não sei afirmar ao certo se Leibniz recai em torno disso. Como eu disse no começo do áudio, é um autor que é pouquíssimo estudado na academia, muitas vezes por uma deficiência mesmo da própria currículo das academias, que fica muito restrito à hiperespecialidade, também aqui sem desmerecer, mas fica restrito à hiperespecialidade de os professores e acaba, então, muitas vezes que muitos nem conhecem acerca de Leibniz. E é isso, vamos ficando por aqui hoje. O próximo áudio, se Deus assim nos permitir, vamos tratar de um outro pensador dessa época também, mas que, no meu modo de entender, se voltava bem mais fortemente para a Bíblia, para Cristo, que é Pascal. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.